Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21, diz a palavra do Senhor: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém. Até aqui. Um certo homem foi convidado a ir ao paraíso. E sendo convidado a ir para o paraíso, ele aceitou de bom grado o convite. Obviamente, quem não quer ir para o paraíso? Mas antes de começar a sua jornada, ele recebeu uma cruz, e esta cruz ele teria que carregar. E este homem então pega essa cruz, e juntamente com ele várias outras pessoas também são convidadas a ir para o paraíso, e a cada um deles é dado uma cruz, e eles começam a peregrinação, eles começam a caminhada. E aquele homem com a sua cruz, ele vai andando, e a cruz a princípio ela é leve, é tranquilo de se carregar, mas à medida que ele vai caminhando, o sol vai esquentando, ele vai ficando cansado, e ele começa a sentir o peso daquela cruz, e ao sentir o peso daquela cruz, ele pensa: eu vou cortar um pedaço dessa cruz, e ela vai ficar mais leve, então a minha jornada se tornará mais fácil. Então ele pega um serrote e corta um pedaço da sua cruz. A sua cruz então fica mais leve, naturalmente ele joga a sua cruz nas costas, e ele prossegue na caminhada. E ele começa a se adiantar com relação aos outros, pois a sua cruz agora é mais leve, e ele está caminhando à frente. Mas o tempo passou, ele foi ficando sedento e cansado, os seus ombros estavam feridos, e ele então começa a mudar a cruz de um lado para o outro. Então ele pensa: eu vou cortar mais um pedaço da minha cruz, e assim naturalmente ela vai ficar mais leve. E ele então corta mais um pedaço dessa cruz, e a sua caminhada se torna mais fácil. Os demais ficaram para trás, e ele vai à frente, e à medida que ele caminha, ele vai se cansando, e ele tem a ideia: eu vou cortar mais um pedaço da minha cruz. É a terceira vez que ele corta a sua cruz, e a sua cruz ainda mais leve do que a dos outros, e ele prossegue. Os outros ficam para trás, e ele pensa: como eu sou inteligente, como eu sou astuto, eu vou chegar no paraíso primeiro do que todo mundo, eu vou chegar lá antes de todo mundo. As pessoas não têm a inteligência que eu tenho, as pessoas não tiveram a ideia que eu tive. E ele prosseguiu. Quando ele ia chegando ao paraíso, ele percebeu que o lugar em que ele estava e o paraíso era dividido por um rio, por uma cratera enorme. E ele ficou olhando para aquela cratera e não sabia o que fazer para que ele pudesse adentrar para o outro lado, para que ele pudesse passar e adentrar ao paraíso. E aquelas pessoas que ficaram para trás vão se aproximando, vão chegando, e à medida que aquelas pessoas vão chegando, eles pegam a sua cruz, que era inteira, que estava intacta, e eles colocam a cruz no meio do precipício, e a sua cruz lhes serve então de ponte para que eles atravessem e passem para o paraíso. Aquele homem fica olhando aquela cena, e ele pega a sua cruz, e a sua cruz está cortada, ela é pequena, ela não consegue alcançar, e ele fica pensando: o que vou fazer para passar? Então ele começa a andar ao redor daquele precipício, e vai procurando um lugar que fosse mais estreito. De repente ele chega a um lugar que é um pouco mais estreito, e ele consegue colocar a sua cruz, mas aquela cruz fica no limite, ela pega apenas uma ponta do outro lado e uma ponta do lado em que ele está. Mas ele decide então passar, é a única alternativa que ele tem. E ele então começa a passar por cima daquela cruz. Mas como a cruz estava apoiada apenas em uma pequena parte de terra, aquela pequena parte de terra cede, e aquele homem, juntamente com a sua cruz, despencam precipício abaixo, cai dentro do rio e é levado pela correnteza. A mensagem de hoje para você é: carregue a sua cruz. Não busque facilidades
Não busque remediar aquilo que é irremediável. Não busque, muitas vezes, facilitar aquilo que Deus diz que tem que ser assim, que você precisa fazer assim. Muitas vezes, os espertos fazem papel de bobos. E os bobos, no final da história, no final da caminhada, vão se revelar os verdadeiros sábios. Quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de algo que é um símbolo religioso, há muito tempo. Talvez a origem da cruz se perde ao longo da história. É sabido por cada um de nós que a cruz, ela é utilizada desde os tempos dos egípcios. Ela foi usada pelos egípcios, ela foi usada pelos chineses, que também é uma nação muito antiga. Ela foi usada pelos hindus. Ela foi usada pelos romanos, ela foi usada pelos persas, ela foi usada pelos babilônios, e por aí afora. A cruz sempre foi utilizada, e a cruz é utilizada em todos os continentes do planeta Terra. A cruz era utilizada pelos egípcios em homenagem, em honra a um Deus que eles adoravam, um Deus chamado Tammuz. A cruz também era utilizada pelos persas, e os persas utilizavam a cruz como uma forma de martírio, como uma forma de matar as pessoas, de flagelo. E por que os persas começaram a utilizar a cruz? Na execução daqueles que eram rebeldes e desobedientes, porque a terra persa era consagrada a um deus chamado Hormuz. Então, para que a terra consagrada ao deus Hormuz não fosse contaminada pelo sangue dos culpados, pelo sangue dos criminosos, eles então crucificavam a pessoa para que a pessoa ficasse acima da terra. A cruz também foi aderida por Alexandre o Grande, Alexandre Magno, um homem que ficou marcado na história da humanidade. Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele nasceu no ano de 356 a.C. e no ano de 336 a.C., com 20 anos de idade, ele assume o trono da Grécia, herdado de seu pai Filipe. Seu pai Filipe tinha um plano, tinha um projeto de poder. Ele queria dominar toda a terra, e ele se empenhou nisso. Mas algo inesperado aconteceu e Filipe foi acometido pela morte. Naturalmente, o seu filho Alexandre, ele então continua o sonho do pai, empenha-se no projeto que o seu pai havia desenvolvido, e ele, com 20 anos de idade, ele começa a reinar, e ele avança contra os persas. É interessante que Alexandre o Grande, ele tinha um exército de 48 mil homens, e quando ele vai contra os persas têm um exército de 800 mil homens. Os persas estão tranquilos, estão sossegados, pois nunca, jamais, um exército de 48 mil vai vencer um exército de 800 mil. Isso é ilógico, isso é irreal, isso não ocorre, isso não acontece. Mas Alexandre Magno tinha um propósito. Alexandre Magno sabia o que queria, e Alexandre Magno sabia que para que se conquiste aquilo que se quer, tem que lutar, tem que enfrentar, não pode temer. E ele avançou contra os persas, e acredite ou não, a história registra, com um exército de 48 mil, ele vence os persas, e continua o progresso do império grego macedônico ou helênico. Ele começa a dominar o mundo, mas a sua caminhada foi curta, pois aos 33 anos de idade ele também vem a falecer. Quando ele vem a falecer, o império grego foi dividido entre 4 generais gregos que serviam a Alexandre o Grande, e então o império foi dividido. O tempo passou, não vou entrar em detalhes por causa da hora, por causa do tempo. O tempo passou, e enquanto o tempo passava, Roma se estabelecia, Roma se estruturava, e Roma começou a dominar.
E Alexandre o Grande havia também aderido à cruz como martírio, suplício contra os bandidos. Enquanto nós estamos nesse período, nós também estamos passando por um período chamado período interbíblico. O período que faz a transição entre o último profeta do Antigo Testamento, a saber, Malaquias, e o primeiro evangelista, ou o primeiro evangelho do Novo Testamento, a saber, Mateus. Não estou falando em ordem cronológica, mas da forma que a Bíblia está, pois muitos acreditam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos e não o de Mateus, mas isso é detalhe. Mas, enquanto nós estamos nesse período de transição, a cruz chega também aos hebreus, aos judeus, através de um homem que os dominava na época, chamado Alexandre Janeu. Alexandre Janeu, que reinou sobre Israel entre os anos 264 e 146 a.C., ele também implantou entre os judeus a cruz como forma de martírio, como forma de suplício. E Roma naturalmente também adotou, quando ela domina o mundo e consequentemente ela domina também os judeus, domina Israel, domina Jerusalém, na pessoa de Pompeu, no ano 63 a.C., Roma domina Jerusalém, e Roma agora passa a ser o império mundial que todos nós conhecemos, que todos nós sabemos, o que se tornou o Império Romano, e assim vai até o ano de 410 depois de Cristo, comandando o mundo, quando então o Império Romano cai. E Roma, ela assimila a ideia da crucificação. Roma então implanta a crucificação para punir os rebeldes, para punir os escravos e para punir os criminosos. Depois de tudo isso, nós chegamos ao texto em que lemos. O texto em que lemos nos narra o período em que Jesus foi crucificado, o período em que Jesus foi preso e consequentemente morto pelos nossos pecados. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, na quinta-feira à noite, ele é preso no jardim do Getsemane, e sendo preso no jardim do Getsemane, ele é levado pela madrugada para ser julgado pelos sacerdotes, julgado pelos políticos, julgado por rei, julgado por governador, julgado por juízes, julgado pelo povo. Jesus passa por diversos julgamentos, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus então está diante de Pilatos, pela segunda vez. E diante de Pilatos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, sendo julgado por Pilatos, Pilatos lhe pergunta: você é o rei dos judeus? E Jesus diz: você o diz. E Pilatos começa a dialogar com Jesus. Com certeza algumas coisas ele fala que a Bíblia não registra, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus não lhe responde mais coisa alguma. E Pilatos não vê em Jesus culpa alguma. Nesse interim, a mulher de Pilatos manda um recado e diz: Pilatos, não se envolva no negócio desse justo, porque esta noite em sonho eu muito sofri por ele. Pilatos então talvez fica pensando naquilo que a sua esposa mandou lhe dizer, e Pilatos diz: eu não vejo culpa sobre esse homem, eu vou mandar açoitá-lo e libertar. Mas a pressão era grande, eles queriam sangue, eles queriam ver Jesus crucificado. Jesus que já havia passado por julgamentos, Jesus que havia passado a noite em claro, não tinha dormido, Jesus que estava com fome, ele agora recebe a sentença. E a sentença de Pilatos é: eu tenho aqui, vocês têm o costume de libertar um prisioneiro na época da Páscoa, eu tenho aqui Jesus, aquele que se diz o rei dos judeus, e tenho Barrabás, quem vocês querem que eu solte? E eles dizem: Barrabás. E ele diz: mas e Jesus, o que eu faço com ele? E eles respondem: crucifica, crucifica, crucifica. Mas eu não vejo culpa nesse homem. E os gritos se intensificam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos então pede um jarro com água e lava as suas mãos e diz: que caia sobre vocês o sangue desse homem. Os religiosos arrogam para si a culpa e dizem: sim, que caia sobre nós a culpa da sua morte. Eles assumiram a culpa, eles assumiram a responsabilidade.
Pilatos então dá ordem para que açoitem Jesus, e Jesus é tirado da presença de Pilatos e vai ser açoitado. Jesus recebe umas quarentena de açoites menos uma. O que significa isso? Jesus recebeu 39 chicotadas. Não foi com um chicote qualquer, foi com uma azorrague. Uma azorrague era um chicote de 12 tiras. Em cada uma das tiras havia uma limalha de ferro na ponta e um pedaço de osso no meio, osso de carneiro. Quando alguém batia, furava, cortava a carne. Aquela limalha de ferro pregava na carne, quando eles puxavam, rasgavam. Jesus recebeu 39 chicotadas. Jesus recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos de 9 centímetros, espinhos duros que poderiam furar uma tábua de madeira. Alguém coloca aquela coroa na cabeça de Jesus e pega uma cana, um pedaço de cana, um pedaço de madeira e bate, para que os espinhos cravem, finquem na cabeça de Jesus. Jesus está com as costas retalhadas, Jesus está com a sua cabeça perfurada, o sangue está correndo sobre o rosto de Jesus, o sangue tomou as costas de Jesus. E após receber tudo isso, a Bíblia Sagrada diz que os soldados pegam o patíbulo da cruz. O patíbulo é a parte transversal, horizontal da cruz. Pegam aquela parte, o patíbulo, e colocam sobre Jesus e o direcionam ao Monte Caveira, ao Monte Gólgota. Jesus então adentra aquela que é conhecida como a Via Crucis ou Via Dolorosa. Jesus tem que atravessar aquele espaço. Jesus tem que andar por 600 metros. Jesus não dormiu à noite. Jesus não tomou café pela manhã. Jesus apanhou, Jesus recebeu uma cruz de espinhos na sua cabeça. E Jesus agora tem que carregar o patíbulo da cruz, que pesava, segundo muitos, 50 quilos. 50 quilos alguém pega e carrega por um período, mas para alguém que está saudável, 50 quilos por um período muito longo já se torna pesado. Imagine para Jesus na situação em que Jesus está. E eu preciso dizer para você, isso não é um conto de fadas, isso não é um mito, essa é a história do teu Salvador. Isso aconteceu. Imagine Jesus na situação em que ele está, tem que carregar um peso de 50 quilos por 600 metros, colocam sobre Jesus, e à medida que Jesus vai caminhando, debilitado, frágil, fragilizado, eles vão zombando de Jesus, vão escarnecendo de Jesus, vão cuspindo em Jesus, talvez batendo em Jesus, e Jesus vai prosseguindo. A Bíblia não diz, mas há uma tradição católica que diz que Jesus caiu por 3 vezes. Como a Bíblia não diz, eu não digo o que aconteceu, mas dizem que Jesus caiu por 3 vezes com o peso do patíbulo. Enquanto isso, a multidão está cercando, obviamente que com uma distância, pois só segue Jesus ali de perto, os soldados. Enquanto isso, provavelmente esse homem chamado Simão Sirineu, Sirineu não é o seu sobrenome, Sirineu fala da sua origem, ele era de Cirene. Cirene era uma província romana no norte da África. Cirene era o lugar de origem desse homem, que se tornara então uma capital romana ali na África, no norte da África. Enquanto isso, provavelmente Simão Sirineu não sabe nem o que está acontecendo. Ele provavelmente na quinta-feira à noite, 8 de abril, provavelmente ele dormiu cedo. Provavelmente na sexta-feira de manhã ele acordou muito cedo e foi trabalhar, pois a Bíblia diz que ele voltava do campo. Não obstante ele ser um homem de Cirene, ou seja, do norte da África, a Bíblia Sagrada diz que ele estava voltando do campo. Naturalmente esse homem, ele não estava vindo de Cirene. Naturalmente, muito provavelmente, embora a Bíblia não diga, ele estava morando na região, ele estava morando nas redondezas de Jerusalém, ele estava morando ali muito próximo de todos aqueles eventos, e talvez ele não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. Ele foi trabalhar de manhã, tranquilo, sossegado, talvez ele está voltando para almoçar, eu não sei,
Talvez o serviço só deu para algumas horas do dia, mas a Bíblia diz que ele está voltando do trabalho. E quando ele está voltando do campo, diz a Bíblia Sagrada, ele é pego de surpresa. Talvez ele viu aquela multidão, talvez ele viu aquele alvoroço, talvez ele viu aquela movimentação, e talvez ele se aproximou para observar, para perceber, para entender o que estava acontecendo. Um homem que está alheio a tudo que está acontecendo. O momento mais importante da história da humanidade está ocorrendo, e aquele homem não sabe o que está acontecendo. Aquele homem está alheio a tudo que está acontecendo. Aquele homem ignora o que está ocorrendo em Jerusalém naqueles dias. Muitas vezes nós ignoramos os momentos mais importantes da vida humana, da nossa vida e da vida de toda uma geração, de toda uma humanidade, ou de toda a humanidade. Sabe qual é o momento mais importante para você? Não foi lá, porque você não estava lá. O momento mais importante para você é hoje, é aqui e é agora. Porque aquele Jesus que foi crucificado naquele dia, naquela fatídica sexta-feira, que morreu, que expirou, que entregou ao Pai o seu Espírito, Ele está vivo e Ele está aqui. Ele está aqui para mostrar para você que aquilo que Ele se propôs a fazer, Ele conseguiu. O propósito que Ele idealizou, que Ele se lançou, que Ele se entregou de cabeça, Ele cumpriu, Ele conseguiu. E Ele está aqui para mostrar para você que foi por você que Ele enfrentou tudo e todos para te dar salvação. O momento mais importante para você hoje é aqui e é agora. Então não ignore o momento mais importante da sua vida. É aqui e agora. Simão começa a observar o que está acontecendo. Um homem ignorante no sentido de que não sabe o que está acontecendo. Enquanto ele está lá, alguém, ao ver que Jesus está debilitado, os soldados poderiam ter pego a cruz, os soldados poderiam ter pego o patíbulo da cruz, os soldados poderiam ter auxiliado Jesus, mas os soldados se recusaram. Os soldados se negaram. Jamais os soldados iriam se humilhar ao ponto de pegar a cruz de Jesus, a cruz de um criminoso, a cruz de um condenado, a cruz de um rebelde, a cruz de um revolucionário. Hoje eu estava assistindo uma entrevista que um pastor deu para um cantor aí, que eu não vou dar ibope para essas pessoas, citar nome, mas um pastor dando entrevista para este cantor. E esse pastor dizia, quando foi perguntado quem era Jesus para ele, ele dizia: Jesus foi um revolucionário. Revolucionário? Revolucionário foi Che Guevara, um assassino, um bandido. Meu Jesus é salvador da terra, é salvador de toda a humanidade. Os soldados jamais iriam se humilhar ao ponto de carregar a cruz de um condenado, porque a cruz servia para isso. A cruz servia para essas pessoas, para os rebeldes, para os escravos, para os criminosos. Quando alguém olha para Jesus, é essa a visão que se tem sobre Jesus. É um criminoso, é um bandido, aquele que nunca disse um palavrão, aquele que nunca xingou ninguém, aquele que nunca fez mal a ninguém, é bandido. É curioso como os valores se invertem ao longo da história da humanidade. É curioso como nós vemos que 2000 anos se passaram e as pessoas continuam dizendo: eu quero Barrabás, crucifica Jesus. As pessoas continuam dizendo que Barrabás é inocente, que Barrabás merece o perdão, que Barrabás merece o lugar na sociedade, que Barrabás merece crédito, enquanto Jesus, que nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, a todos que estavam doentes Ele curou, a todos que estavam oprimidos Ele libertou, a todos que estavam cansados Ele deu força, a todos que estavam perdidos no pecado Ele restaurou. A esse eles dizem: crucifica, crucifica. Aquilo que vivemos nos dias atuais não é mera coincidência. Os valores da humanidade sempre se invertem. Não se espante pela visão deturpada que muitas vezes a sociedade vai ter de você.
Não se espante, não se admire, não se entristeça de as pessoas olharem para você e veem você exatamente como viam Jesus. Um rebelde, um bandido, um escravo, uma pessoa de má fama. Não se admire de você não ter um bom nome no meio da sociedade, mas que se não tiver um bom nome na sociedade, seja porque você é discípulo dele, seguidor dele, e não porque você deu motivo para isso, e não porque você de fato é um bandido, e não porque você de fato é um enrolão, e não porque você de fato é alguém que passa os outros para trás, como disse Pedro, que em tudo que as pessoas te acusam, que acusem sem motivo. Diante de toda essa cena, os soldados se recusam a carregar a cruz de Jesus. E lembre-se, Jesus tem que caminhar por 600 metros. Caminhar 600 metros carregando a cruz, todo flagelado da forma que ele está. Para quê? Para quando chegar lá ter um alívio? Não, para quando chegar lá ter coisa pior. Para quando chegar lá encontrar-se de fato, de verdade, com a morte. E aí, durante esta cena, os soldados começam a observar no meio da multidão, e no meio daquela multidão, eles pegam um homem aleatoriamente, um homem aleatório, um homem que não se sabia quem era, mas eles chamaram: você, talvez um negrão, você vem cá. Simão se aproxima. Enquanto Simão se aproxima, ele recebe a ordem. A Bíblia diz que eles constrangeram Simão a carregar a cruz. Constranger significa forçar, significa obrigar, significa convencer. Eles convenceram, eles constrangeram, eles forçaram, eles obrigaram Simão a carregar a cruz. De repente, um homem que não tinha nome, um homem que não tinha lugar na sociedade, um homem que não era conhecido por ninguém, um anônimo, que provavelmente por muito tempo viveu ali nas redondezas, e que nunca tinha, talvez, seguido Jesus, nunca tinha ouvido Jesus, nunca tinha ido assistir um culto de Jesus, mas agora aquele homem que era um simples anônimo, ele é chamado para o centro do drama. Deus muitas vezes pega os anônimos para trazer para o centro do drama, para o centro da história. Da mesma forma que Deus, porque em tudo há a mão de Deus, em tudo há a soberania de Deus, Deus permitiu que Simão entrasse em cena para carregar a cruz de Jesus. Ele te chamou também, e te chamou para que você também carregue a cruz de Jesus, para que você compreenda aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 16 e versículo de número 24: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Carregue a sua cruz, abrace a sua cruz, ela é sua, ela foi preparada para você, ela foi entregue diretamente por Deus a você. Jesus não disse que você não terá que carregar uma cruz. Um homem aleatório foi pego. Você talvez tenha sido enxergado como alguém aleatório, um entre os demais. Essa é a visão do homem, porque Deus tem mira, Deus tem endereço. Nada do que Deus faz é por acaso. Ninguém é chamado por Deus, ninguém é vocacionado por Deus aleatoriamente. Deus olha, Deus mira e Deus marca e diz: é você, eu quero você, eu amo você, eu chamo você, eu quero que você venha para o centro em nome de Jesus. Ninguém é chamado por Deus aleatoriamente. Um homem que não é nada, um homem que não é ninguém, agora vem para o centro e tem o privilégio. Para muitos é um martírio, para muitos é um suplício, para muitos é a pior coisa que tem, carregar a cruz, mas ele tem o privilégio de carregar não qualquer cruz, mas a cruz do Salvador. Ele teve o privilégio. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: carregar a sua cruz não é para você um martírio, é para você um privilégio. Simão foi chamado para um grupo seleto,
Pois assim como os soldados não quiseram carregar a cruz de Jesus, assim muitos homens e muitas mulheres continuam não querendo carregar a sua cruz, continuam olhando para o caminho dizendo: é muito difícil, não dá para mim, eu não tenho vocação para isso, continuam rejeitando a cruz, assim como eles rejeitaram hoje, muitas pessoas rejeitam. Imagina quantas pessoas tinham naquela ocasião. Era período de Páscoa. O domingo de Páscoa se aproximava, eles estavam na sexta-feira. Alguns historiadores dizem que em Jerusalém, no período de Páscoa, se ajuntavam mais ou menos 4 milhões de pessoas. Eu não estou dizendo para você que 4 milhões de pessoas estão ao redor de Jesus, mas com certeza muita gente está ali. E quantos carregaram a cruz? Além de Jesus, apenas um: Simão. Quando Deus te chama para carregar a sua cruz, entenda, Deus está te chamando para fazer parte de um grupo seleto. Carregar a cruz não é para qualquer um. Carregar a cruz é para quem está na hora certa, no lugar certo, no momento certo, com a disposição, com a motivação correta. Quando você tem que carregar a sua cruz, o Senhor está te dando o privilégio de fazer parte de um grupo seleto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não negue-se em carregar a sua cruz. Você precisa carregá-la, mas perceba, você vai carregar por um tempo. Eu não sei quanto tempo Jesus já havia caminhado, eu não sei quantos metros Jesus já havia caminhado, eu não sei em que estação, porque a Via Crucis, a Via Dolorosa, é dividida em estações, em 14 estações lá em Jerusalém. Eu não sei quantas estações Jesus já havia caminhado, mas eu sei que Simão carregaria por um período, quando ele chegasse no Gólgota, e eu não sei se ele carregou até lá, ou se depois foi tirado de sobre ele e colocado sobre Jesus de novo, eu não sei, a Bíblia não diz. O que eu sei é que quando chegasse no Gólgota, tirariam a cruz de sobre ele, e colocariam Jesus sobre a cruz. O que eu sei é que Simão teria que carregar por um breve tempo, por um breve período, mas logo passaria. A cruz de Simão não seria eterna. Da mesma forma, a cruz que você precisa carregar não é eterna, ela é por um momento. Então suporte, ela é dolorosa, é sim, mas você precisa carregá-la. Suporta mais um pouco, aguenta a pressão mais um pouquinho, aguenta a afronta mais um pouquinho, aguenta a oposição mais um pouquinho, aguenta as blasfêmias mais um pouquinho, aguenta os xingamentos mais um pouquinho, aguenta a perseguição mais um pouquinho, porque lá em Hebreus capítulo 10 e versículo de número 37 está escrito: mais um pouquinho, apenas mais um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará. Mais um pouquinho e ele vai vir. Da mesma forma que para Simão ele carregou por um pouquinho e depois foi colocado sobre Jesus. Jesus tomou sobre si a cruz, que na realidade não era de Jesus, era de Simão, era minha, era sua. Jesus tomou sobre si. Da mesma forma, em breve Jesus virá, e quando Jesus vier, a nossa cruz será tirada sobre os nossos ombros também. Aguenta, suporta mais um pouquinho, porque você vai ver que vai valer a pena. Eu sei que a cruz representa abnegação, representa renúncia. A cruz representa para nós uma transição de uma vida, entre aspas, de liberdade, para fazer o que bem entender, a uma vida de restrições. Eu sei disso. E isso não é demérito para a fé cristã, pois as pessoas costumam conhecer os crentes por aquilo que os crentes não fazem, mas as pessoas nunca param para analisar o que os crentes fazem. As pessoas analisam os crentes por aquilo que os crentes perdem, mas as pessoas nunca param para pensar sobre aquilo que os crentes ganham e que vão ganhar em nome de Jesus. O que eu sei é que a Bíblia Sagrada diz que se eu não negar a mim mesmo, eu não sou digno de ser seu discípulo. O que eu sei é que a Bíblia me ensina, Romanos 8,18, que de forma nenhuma as tribulações terrenas, momentâneas, podem se comparar com a glória que há de ser manifesta e revelada. Você vai perceber que vale a pena. Você vai perceber que valeu a pena.
Quando você estiver na presença dele, você vai poder dizer para ele: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima. Valeu a pena cada vez que eu ouvi e precisei ficar calado. Quando a língua quis saltar da boca, mas eu engoli, eu fiquei quieto. Você vai dizer para ele: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Simão está carregando a cruz que é dele, não é de Jesus. E como consequência disso, Simão ele entrou para a história, mas o mais importante não é que Simão tenha entrado para a história. O mais importante é que Simão muito provavelmente não era discípulo de Jesus. Mas alguns dizem que após essa experiência, Simão se tornou discípulo de Jesus. E nós vamos ver na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16 e versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz: saudai a Rufo e a sua mãe, que é minha mãe também. O que é que Paulo está dizendo? O texto que nós lemos diz que Simão era pai de Alexandre e de quem? De Rufo. O que Paulo está dizendo é que aquela experiência que Simão passou foi tão marcante na vida dele que ele teve um encontro real com Cristo. O exemplo de Jesus conquistou Simão. O exemplo de Jesus converteu Simão. E Simão se tornou então discípulo de Jesus. E Simão viu Jesus ser crucificado naquele dia. E eu não sei se Simão permaneceu até o final do dia, até as 3 horas da tarde, quando Jesus ele tem sobre si tudo escurecido. Eu não sei se ele esperou até a hora que Jesus morresse, que Jesus entregasse o Espírito ao Pai. Eu não sei até que momento ele esteve lá, mas certo é que em algum momento ele deixou Jesus lá, fisicamente. Mas quando ele vai para a sua casa, ele carregou Jesus no seu coração. A sua vida jamais seria a mesma a partir daquele dia. Quem encontra com Jesus, a sua vida jamais será a mesma. A sua vida sai do normal, a sua vida sai dos trilhos em que ela está andando, porque você compreende que agora uma nova estrada, um novo e vivo caminho está estabelecido sobre você e para você. Quem encontra com Jesus, a sua perspectiva muda, a sua visão muda, tudo muda, porque você compreende que você não veio para este mundo que é corrupto, este mundo que é mau, este mundo que é insano, este mundo que é injusto, mas você vive para uma nova realidade. A realidade para a qual você vive é a realidade celestial. Você está caminhando para o céu. Ele leva Jesus no seu coração para a sua casa. E quando Paulo escreve aos Romanos e fala de Rufo, e fala da sua mãe, que é a mãe dele também, isso significa dizer que eles se tornaram discípulos de Jesus. Isso significa dizer que Rufo acolheu Paulo, e que Rufo, juntamente com a sua mãe, acolheram Paulo na sua casa, lhe prestaram algum serviço, e se tornam a família de Paulo. Simão não vai ser mais mencionado na Bíblia. Nada mais se sabe a respeito de Simão do que narra o texto bíblico. Mas o que se sabe é que Simão encontrou-se com Jesus no momento crucial. Aquele homem que vivia nas redondezas e que durante todos os 33 anos de Jesus, talvez nunca tenha visto Jesus, talvez nunca tenha ouvido Jesus, mas no momento crucial, na hora certa, na hora H, ele estava lá. Ele pegou sobre si a cruz de Cristo e carregou. Assim é. Existem muitas pessoas que estão à nossa volta, estão nas redondezas, e passam a vida inteira, não dão atenção para Jesus, não ouvem falar de Jesus, até que chega a hora certa, até que chega a hora H, até que chega o dia D, e quando chega essa hora, essas pessoas abraçam também a sua cruz, e seguem Jesus, e seguem para nunca mais voltar. Jesus marca as suas vidas de uma forma tão extraordinária que a sua vida jamais será a mesma. O convite de Deus para você nessa noite é: carregue você também a sua cruz, porque a sua cruz resultará para você numa coroa de glória. Essa cruz resultará para você na coroa da vida. Essa cruz resultará para você na coroa da justiça diante do teu Deus.
siga firme, siga em frente, e saiba que você pode ter visto Jesus sendo zombado, como nós vimos e vemos tantas vezes, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo escarnecido, mas há uma coisa: um dia você verá Ele como Rei, e um dia não só você verá Ele como Rei, mas um dia diz a Bíblia Sagrada que você virá dos céus, Jesus virá montado em um cavalo branco, e você montado no seu cavalo branco também, e Jesus tem escrito nas vestes sobre a sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia Sagrada diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até aqueles que moeram Jesus, não só no Getsemane, não só nas chicotadas, não só na cruz. Aqueles que moeram Jesus verão Jesus e se lamentarão sobre ele. E a Bíblia Sagrada diz que ele virá e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio. A Bíblia Sagrada diz que você vai fazer parte desse evento glorioso. Se com Cristo vocês morreram, com Cristo vocês serão ressuscitados. Se com Cristo você é humilhado, com Cristo você será honrado, você será coroado. Se Cristo outrora foi humilhado e rejeitado pelos homens, a Bíblia Sagrada diz que Ele virá e regerá as nações com vara de ferro. E a Bíblia Sagrada vai dizer que não só Jesus, mas os seus, os santos, também regerão as nações com vara de ferro. Você vai entender que vale a pena. Você vai perceber que valeu a pena. Você vai perceber que uma hora toda a afronta acabará. Uma hora toda a perseguição vai acabar. Jesus disse: no mundo nós vamos ter aflições, mas nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para uma outra realidade. E quando essa hora chegar, você poderá se comprazer, ter prazer, se alegrar, se regozijar na presença de Deus. Então carregue a sua cruz. Não faça como o homem da história, não corte a cruz. Não queira tornar a caminhada fácil, porque os teus primeiros irmãos, eles não hesitaram quando tiveram que pagar o preço da fé com a própria vida, derramando o próprio sangue. Não corte a sua cruz, mas carregue-a intacta, porque ela é a transição da morte para a vida. Ela é a transição do mundo de pecado para o mundo de glória, para o mundo celestial que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa, em nome de Jesus, compreender esta realidade e a partir de hoje fazer parte desse grupo seleto, daqueles que não se recusam, daqueles que não se negam, daqueles que não são constrangidos pela força, pela arma, pela espada, mas aqueles que são constrangidos pelo amor de Jesus. Como Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Que o amor de Cristo esteja te constrangendo, te forçando, te convencendo a carregar a sua cruz e estar com Ele pelos séculos dos séculos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa a palavra que Deus mandou para você nessa noite, em nome de Jesus.